Tudo começa com uma ideia, fazer um by night. Assim se inicia toda a ideia de um narrador, porém, passo a passo, a gente percebe que as coisas são um tanto mais complicadas, o que fazer, o que não fazer. E essa é a grande intenção dessa série de vídeos aqui falando sobre os cargos da Camarilla. Eu, de forma separada, já fiz vários vídeos sobre os cargos da Camarilla e também amontoei alguns outros. E hoje eu gostaria de apresentar para vocês o meu processo de como eu criei minha corte da Camarilla e assim como algumas das minhas insanidades. Só vou deixar bem claro, este é o meu método, é como eu faço as coisas. Ele não é único, ele não é exclusivo, ele não é o correto, apenas como eu faço as coisas. Você pode ter o seu, você pode ter a sua ideia, você pode ter as suas opiniões. Neste vídeo eu não ficarei individualmente falando sobre como se chega, o que faz e outras coisas. Para isso que serviram os outros vídeos. Aqui é para apresentar a minha lógica por detrás da escolha de cada cargo. Só que antes de todos os cargos a gente precisa escolher uma coisa ainda mais importante, uma cidade. Não tem como escolher para vocês. Meio que existe um chamado para cada uma das cidades. Você vai narrar numa cidade que você acha interessante, ou que você acha que vai caber a sua crônica, pode ser a sua cidade. Por que não? É interessante, você conhece. Ou pode ser um lugar externo que você acha que vão caber boas aventuras. Pode ser um lugar insano, pode ser um lugar inventado. Tudo isso muito mais, muitas pessoas já começam com uma ideia de qual cidade fazer. Se você não sabe qual cidade fazer, pense qual é o tipo de cidade que você acha que deveriam passar as suas crônicas. Claro que se já pegaram um lugar pronto, vão ter coisas específicas culturais e geográficas que vão ter que ser levadas em conta. A cidade que eu vou demonstrar para vocês hoje é a minha Nova York by Night, só que ao mesmo tempo que eu também estou criando a minha São Paulo by Night. São processos diferentes, são coisas diferentes. Claro que eles têm em comum que são duas megalópolis. Eu faço isso porque eu tenho uma grande convivência em megalópolis. Afinal de contas, eu sou de São Paulo, então pra mim é muito mais fácil imaginar uma cidade dessas. É uma falta de imaginação da minha parte. Pra mim, não tem outro jeito de começar a falar sobre um by night do que escolhendo a figura central. Também foi o primeiro vídeo desses que eu fiz falando sobre os cargos, que é do Prince. Assim, o Prince ele vai ser importante porque a gente vai poder escolher as coisas depois para ou fazer o contraponto para ajudar ou para atrapalhar este cargo. Por isso que para mim é a figura central. Muitos vão pensar, mas isso não vai ficar não orgânico, do jeito que você vai escolher essas coisas, tudo em base do Prince, não vai ficar meio falso? E a resposta é: tecnicamente pode até ficar falso, mas se você esconder bem, fazer a lore por detrás desses personagens de forma bem feita, as coisas vão ficar interessantes. A Princesa de Nova York é a Victoria, uma vampira muito antiga e uma toreadora. Não é um Ventru, ou seja, é uma cidade que funciona um pouco diferente. Eu falo isso muito no meu vídeo do Prince. A escolha do seu príncipe vai influenciar de como a sua cidade funciona. Ela é uma toreadora porque ela entende a humanidade dos vampiros e é uma coisa que ela gosta muito de influenciar nos seus vampiros. Ela acha que a humanidade é como, né, o status da humanidade, conviver com os humanos, é como os vampiros realmente vão conseguir continuar no poder. E ela resolve tudo no social, só que não no político. Ela sempre tenta encontrar a melhor forma de manter todo mundo bem calmo. Ela é realmente alguém que consegue manipular a todos de certa forma, fazendo com que os ânimos nunca esquentem muito, sempre ponderando todos os lados. Eu coloquei ela como uma toreadora porque eu acho que é o cargo perfeito de alguém que vai ter empatia o suficiente para com os outros vampiros, entender o que eles estão tentando fazer, entender o lado deles, ao mesmo tempo que manter uma cidade sob controle. Este é o cargo da Victoria. E como Nova York é uma cidade multifacetária, multiétnica e multicultural, alguém que vai tentar pelo menos ter um pouco de empatia por esses vampiros é muito importante. É claro que ela tem que seguir as tradições, mas para ela o mais importante é a boa convivência entre os vampiros e não exatamente as regras, e sim, se todo mundo se respeitar, dá pra chegar lá perto. Na contrapartida dela, nós temos o vampiro mais odiado de todas as minhas crônicas. Eu falo isso com muito orgulho. É o Nathaniel, o Senescal de Nova York, um Ventru. Então a gente já tem esse contrapeso do Senescal. Por que que ele é tão importante? Ele é um dos cargos mais importantes dentro de toda a Camarilla, só que ainda mais importante, o Nathaniel também é primogênito dos Ventrus, então ele tem muito poder acumulado dentro da cidade. Eu vou falar mais sobre os primogênitos daqui a pouco, mas vamos voltar para a parte do Senescal. O Nathaniel, ele é o típico Ventru. Ele é sério, eu fiz ele muito típico Ventru, só que um típico Ventru que não dá para fazer em ficha naturalmente. Ele é para cima,
e muito pra cima. Começando pela linhagem dele. A linhagem dele é muito snob. O sire dele, a pessoa que o criou, é príncipe de uma outra cidade da Camarilla. E apesar que no meu mundo, Nova York é uma das cidades mais importantes da Camarilla nos Estados Unidos, o pai dele, né, o sire dele, fica aí com a segunda cidade mais importante. E o avô dele, o sire do sire dele, é o Justicar dos Ventrus. Então, ele tem uma aura, vamos colocar assim, de super importante. Ele é super arrogante, ele faz o que ele quer, ele sempre arranja brechas para poder manipular, para poder tirar o máximo de proveito dos outros. Ele é o contraponto perfeito para minha Prince, enquanto uma tenta ajeitar as coisas, o jeito dele é sobre controle absoluto sobre os pés dele. Ele é o típico Ventru, ele é um desgraçado, e todo mundo odeia amar ele, ou ama odiar ele. É uma das figuras centrais de toda a minha crônica, e fica aquela pergunta de por que ele não é o príncipe de Nova York? O que acontece para ele estar como Senescal? Ele tem o poder e influência suficiente para poder tomar esse poder? O que acontece? Isso faz trama, isso é intriga. Além dos dois baterem a cabeça muitas vezes, o príncipe e o Senescal, eles se embatem de vez em quando, politicamente falando, às vezes até um indo contra o outro. Dessa forma, eles conseguem demonstrar quem realmente manda na cidade, e às vezes sai para um lado, e às vezes sai pro outro. Partindo para a legalidade e toda a bagalha, nós temos então a Riley, a nossa xerife. A xerife, como eu disse para vocês, coloquei no meu vídeo, eu deixo ela como um cargo um tanto mais alto do que realmente é, porque eu gosto dessa dicotomia entre Senescal e xerife. Para mim é o yin yang, os dois cargos estão diretamente abaixo do príncipe, os dois cargos representam partes diferentes da organização, uma organização política, outra organização policial. A Riley, ela é uma gangrel, porque diferentemente dos outros clãs, o gangrel eles ficam bem isolados tematicamente no meu mundo em Nova York. Isso tudo por causa da profecia que o Gangrel e os Brujahs sairiam da Camarilla, e também porque conflitos internos já têm causado muitos problemas entre as partes. Atualmente no meu V3, né, porque seria, depois eu falo um pouco mais sobre isso, o Gangrel eles estão muito isolados e não aparecem há muito tempo. Apenas o primogênito às vezes tem algum contato com os outros e a xerife. Só que a xerife, ela é uma acreditadora, ela realmente crê em todo o sistema e principalmente na Prince. Ela é uma grande aliada da Prince, ela quer que tudo dê certo, porque a Prince quer que o Gangrel fique na Camarilla e quer o bom grado deles, só que é difícil. Então, esse cargo da xerife em Nova York, para mim, é tão importante quanto para manter a ordem. É um clã poderoso, fortitude, metamorfose, já faz um combinho mais do que perfeito. Então, você colocando esse clã extremamente poderoso para ser um Gangrel, tem essa atitude feral e é fiel à Prince, a gente vai ter uma arma de destruição muito importante. Porém, o clã dela tá bambo com a Camarilla, fazendo com que ela sempre tenha que ficar ponderando essas partes e também tendo que ir contra o Senescal, porque o Senescal não tá nem aí para alguma das coisas que ela liga. Então existe toda uma trama, essa tríplice aí já de como vai se dividir o poder. Continuando falando em toreadores, nós teremos então a Arpia em Nova York, é separada de alguns cargos. Tem outros cargos que vão para chancelar, que é uma Tremere, mas é claramente que a Arpia, a mestre das espiãs, é uma toreadora. Ela é, na verdade, a sire de um dos jogadores. Só que, na verdade, isso aconteceu durante o jogo. Existe uma antiga Arpia, que não foi destruída, ela só foi rebaixada de cargo, o que é muito difícil de acontecer. E colocou-se essa Arpia no local, a Maria Antonieta. Ela é uma das vampiras mais brutais, vamos colocar assim, de toda Nova York. Ela e o William, eles têm um pequeno probleminha. Eles não seguem a humanidade. 2, eles devoram gente para poder sobreviver. No literal, eles têm um consumo, né, que tem que devorar partes do corpo para saciar a fome. Isso faz deles 2 monstros. Na verdade, tem toda uma linhagem que eles criam depois de monstros. Eles fazem um bando de monstros. É uma linhagem de historiadores bem influente na cidade, porém completamente insanos e fora das regras da Camarilla. Então nós temos uma Arpia com muito poder, muita influência, muitos amigos, muita informação para ser distribuída ou não, conforme o que ela quer, porém ao mesmo tempo que ela tá sempre na corda bamba. Muitas pessoas sabem do segredo dela, outras pessoas nem tanto. O problema é que tem que provar e tem que ser algo importante o suficiente para Prince e para o Senescal e para o resto da corte falar, vamos cheirar ela. É algo que realmente mexe muito com a dinâmica de poder dentro do Principado, é a Maria Antonieta, e de como ela tem que se esconder, né, manter o segredo dos outros ao céu aberto, enquanto dela é muito bem guardado, do grande público pelo menos.
Dentro da Grande Corte nós temos dois Malks aí, que um deles é completamente afastado, quase nunca aparece, e a outra é muito importante, mas é um cargo criado por mim. A que fica afastada é a Guardiã do Elísio. Ela fica afastada porque a Guardiã do Elísio é meio inútil, quando tem tantos vampiros poderosos no Principado. O primeiro Grande Elísio é o Principado, então você não precisa manter muita ordem quando tem a Princesa Senescal e a Xerife basicamente no mesmo lugar. As pessoas vão manter a ordem. E o outro cargo que eu inventei é o Dividente, o Seer, que também é de uma malcaviana, que é bem interessante. Mas como não é tão oficial assim, eu vou falar, existe, é bem legal, é uma aliada muito grande da Prince, tem um grande poder político, apesar de ter status apenas 1. Você chegou mais ou menos à metade do vídeo, eu agradeço demais. Se puder deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal, agradeço demais. Às terças-feiras estão rolando as lives do canal com vocês, os inscritos, e mais importante ainda, tem os formulários que já foram abertos, já foram fechados, mas em breve abriram novamente para vocês poderem jogar comigo. Espero vocês na mesa e nas lives. Falando de cargo, só vai ter no V5, porque pra mim vai ter 2023 e 99. Esses dois são diferentes, porque são meses diferentes, são pessoas diferentes, e são linhas do tempo um tanto diferentes. Então, aqui nós temos o Principal of Faith, que eu chamei de Shadow, sem querer, de ter errado, e simplesmente ficou, mas que coube muito bem, porque o Shadow é um La Sombra, é o Padre Tomás. Apesar de poucas aparições, a importância dele é gigantesca, porque na minha cidade, os cultos são meio que liberados, então tem grandes cultos nas cidades, os vampiros se dividem em religiões, algumas principais, como a Igreja de Caim, os do Nephilim, de Mitras. Essas são as religiões mais oficiais da minha cidade. O padre, ele é muito importante, e também porque tem um Setita na outra mesa, ele tá sempre tentando fazer influências com ele para poder ganhar respeito e infiltrar-se cada vez mais. É um cargo que eu acho que eu deveria usar mais. Caso você vá usar religiões, ter alguém que vá cuidar disso. E na minha cidade não vai ter o Shadow propriamente dito, então não vai ter ninguém que cuide das Cóteres. As Cóteres, cada uma delas vai ter um patrono diferente. Vamos voltar então e falar deste cargo tão importante que é a Primogen. Lembrando que para mim a Primogen como indivíduo fica um pouco abaixo do 4 pontos, eu já falei 3.5, e como conselho eles passam para 4.5. Tudo isso porque eu acho que fica mais interessante na minha cidade. De novo, meu método não vai ter jeito certo, na verdade isso até é tecnicamente errado, mas não importa. O conceito da Primogen ele é formado pelos vampiros realmente que vão representar cada um dos clãs, então eles são muito interessantes individualmente. Já falamos então do Nathaniel, que tem esse cargo duplo, tanto sendo o Senescal quanto sendo o Primogen dos Ventrue. Outras figuras que nós temos de importante é a própria Primogen dos Toreadores, porque tem muito Toreador no meu jogo, então ela fica bem em destaque, que ela tem uma rincha muito grande com a Prince, então ela e a Prince, elas dividem o poder mortal, vamos colocar assim. Uma galeria de arte não pertence à Prince, pertence a Sabine, a Primogen e vice-versa, então elas têm essa briga eterna de escalamento de arte, seja para novos artistas, galerias, editoras, gravadoras, tudo, elas têm essa rivalidade. Então Nova York é dividida e elas lutam com unhas e dentes para saber quem vai ficar com mais poder no final. Elas mandam pessoas fazerem coisas com uma contra a galeria, da outra meio que por detrás dos panos, para sempre tentar diminuir o poder da outra e ganhar alguma coisa, e causa conflitos, mostrando uma desunião dentro do próprio clã Toreador, que é uma das coisas mais importantes, que a própria Victoria fala tanto de união entre o próprio clã. A Primogen dos Tremere também é uma figura bem interessante. Ela controla as 5 capelas de Nova York, que é uma parte oficial que eu trouxe para o meu mundo porque é extremamente interessante. Cada um dos lugares de Nova York tem uma capela, essas capelas fazem um ciclo mágico muito importante para toda a cidade. E é essa Primogen que controla, porque ela é Primogen e também regente dos Tremeres, obviamente, porque as coisas são assim. E ela tem um poder político na cidade imenso. Na verdade, os Tremeres têm muito poder político dentro da minha cidade, porque eles têm acesso à magia que faz a proteção de Nova York. Só para dar um grande spoiler para minha mesa de V5, Nova York ela é protegida do Beckoning, do chamado, por causa das capelas. Eles conseguem fazer um ciclo de proteção muito gigantesco, com poderes que ninguém imagina, mas que eles usam para poder proteger os anciões da cidade contra o chamado. É uma das coisas mais impressionantes. E os Tremere sempre tiveram essa gama de proteção em Nova York, sendo um dos clãs mais importantes dentro de toda a cidade. Tremere não é clã. E essa Evelyn é uma peça central em todo este processo. Uma das minhas figuras favoritas é com certeza o Silas, o Rei dos Ratos, claramente que ele é o primogênito dos Nosferatus. Ele apareceu pouquíssimas vezes em toda a cidade, mas do mesmo jeito que ele sempre aparece, ele está sempre presente. Ele sendo a fonte de informação de basicamente toda a cidade.
Eu sei que tem a Arpia que cuida das informações, porém, eu sempre digo que os Nosferatu, eles veem os que acontecem nas ruas e quem entra em qual prédio e o que acontece lá dentro de socialmente, ou são de coisas importantes socialmente, é coisa dos historiadores. Por isso, pra mim, sempre vai existir essa intriga entre os historiadores e os Nosferatus. Uma das figuras mais importantes da primogênita, os outros são importantes, mas vamos acelerar o processo, é com certeza o dos La Sombra. Não somente porque é meu clã favorito, mas também porque era um personagem de uma mesa antiga que eu pedi pro jogador trazer pra minha mesa. Ele nem tem contato porque ele joga no V3 e ele vai para o V5, e eu gosto bastante do personagem e de como eu interpreto ele, e também sendo um dos favoritos da minha mesa do V5, porque ele foi o patrono, o tal, pra quem acompanha as crônicas aí, o Vincent, o patrono aí dos incógnitos no começo de carreira. Eu gosto dele porque ele é sinceramente um grande desgraçado. Ele fala o que vai fazer, ele fala assim, eu vou manipular, vou usar vocês e tudo pro meu benefício. Ele sabe quem ele é e ele guarda o poder e fala que guarda o poder. Ele tem essa cara meio lavada, sendo um ex-membro do Sabá e também alguém que percebeu o que estava acontecendo muitos anos antes. É uma história... Se algum dia alguém quiser, eu faço todas essas personalidades maiores em alguns outros vídeos ou de alguma outra forma. Cargos que ficam interessantes também, nós temos a Scourge de Nova York, né? Então nós temos os Hounds. Então os Hounds são vários Hounds, eu tenho 4 ou 5 Hounds na minha cidade, mais a Scourge, que seria então o Executor, que também é um dos jogadores, na verdade o mesmo jogador que fez o Vincent na minha crônica antiga. Todos esses personagens, não falei de todas as intrigas que eles fazem entre eles, mas eu acho que deu pra entender que todo personagem ele vai ter sempre um contraponto, alguém que vai ir ou contra ele, está andando com ele, vai ter outros personagens que são contra, tem algum tipo de segredo, tem algum tipo de problema, ou são extremamente misteriosos, como o do Silas, o Rei dos Ratos, que pouco se sabe sobre ele, e na verdade, pouco se sabe quem na verdade ele é, porque ele sempre usa máscara, todo Nosferatu de Nova York usa máscara, isso a pedido da Prince. Na verdade, nem tanto, mas a gente já vai entrar em um outro ponto de como é que eu fiz todos esses NPCs. Primeiramente, eu não vou pensar numa história completa para esses cargos, e sim eu vou pensar numa personalidade, eu vou pensar em quem está lá. Não vai ter um nome, não vai ter uma cara, não vai ter nada. Vai ter um estereótipo, vai ter um arquétipo que eu vou colocar neste cargo. Esse arquétipo depois, aí sim eu vou montando ele. O arquétipo claramente vai contar com um clã. Depois disso sim eu vou montar uma história, geração, fazer até uma ficha para esses personagens mais fortes. Na minha opinião, uma parte muito importante é que eu coloco todo mundo no meu mundo como pessoas reais. Todos eles têm uma cara humana, né? Não são desenhos, não que não possa ser desenhos, mas eles têm uma cara humana. Eu tiro todos eles de 2 sites muito interessantes, que é o Pexels e o Pixabay. Estes 2 são sites gratuitos de imagens. Muita gente vai usar o Pinterest e outras coisas, mas eu gosto desses 2 porque são fotos mais realistas. E isso é interessante, é o realismo que eu quero passar. Claro que é um realismo tanto mais fantasioso, afinal de contas a gente tá falando de seres míticos, mas aí um pouquinho de Photoshop adianta para deixar eles um pouco mais azulados, vamos falar entre aspas. Então colocando eles de forma mais humana é importante, porque sempre que eu vou narrar para os meus jogadores, vocês já viram também um pouco das lives, eu tento deixar os personagens importantes com fotos, então eu mostro para eles quem é esse personagem, não é só uma figura. Eu sei que muita gente vai preferir descrever, muita gente vai preferir animação. De novo, não vai ter certo, não vai ter errado, assim que eu faço. Como eu tenho esse arquétipo em mente, eu vou então pro Pexels, Pixabay e começo a fuçar. E aí a gente vai puxando, e eu falo assim, até uma hora que eu bato o olho e falo, é isso que eu quero. E aí puxo, coloco, faço uma ediçãozinha, coloco num fundinho interessante e pronto, vira o Príncipe de Nova York, vira o Senescal, entre outras coisas. Para os nomes, é uma das únicas coisas que eu faço de forma meio que aleatória. Tem vários geradores de nomes por aí, e é o que eu faço. Eu sou horrível para escolher nomes no geral, tá? Ou se eu escolher algo no geral, ou é algo muito ruim, ou é uma zoeira. E como não pode ser nenhum dos dois para Vampira Máscara, eu vou lá em geradores de nome. Geralmente eu pego, tipo, esse personagem vai nascer em tal ano, tal década, então eu faço mais ou menos um gerador que vai pegar mais ou menos naquela época, ou algo que simplesmente vai ser interessante. Como a gente já falou de Vampira Máscara, não tem muitos nomes muito grandiosos, né? São nomes básicos, a gente tem Victoria, Vincent, Nathaniel, tem alguns nomes um pouco mais, né, estranhos, tipo Sabine, que ela é francesa, ou Silas, que é bem anormal também, para um geral. Tudo isso vai ser de como a gente vai montar essa cidade. Então a corte vampírica ela é importante porque vai ser uma das suas representações. Isso eu acho importante quando a gente fala sobre a criação da corte em Vampira Máscara e da cidade. Esses vão servir como reflexos de como é o tom e o seu mundo. Qual é a sua vibe para isso? O que você quer passar?
Se você quer fazer só um bando de personagem legal por ser legal, e todos eles são os grandões, os fodões, perde um pouco do impacto. Eu sempre tento fazer pessoas com falhas. Você fala, mas o Nathaniel não é o grande fodão? Ele é, mas ele é o único. Ele é especial. Todos os outros têm falhas, têm brigas, têm problemas, exigências, e tudo isso forma deles humanos, entre aspas, vampiros, seres com defeitos, seres com problemas. Eles têm defeitos grandes, têm problemas grandes, têm intrigas, têm inimizades, tem coisas que eles não podem mexer. E isso vai fazer deles interessantes. Então, por isso que eu sempre acho que eu vou montando um com o outro, sabe? Quem eu vou colocar na justa posição deste? Ou será que ele vai ter um inimigo? Quem vai estar com outro cargo? Eles vão ter alianças entre eles. Por exemplo, o Gangrel e o Brujah na minha cidade, os Primogen e os Whips e outras coisas, são muito unidos. Porém, são desunidos com os outros vampiros. Enquanto Toreador e Ventrue são clãs que eles têm uma grande amizade no papel, mas eles vivem se embatendo no dia a dia. É um reflexo da Prince com o Senescal. Os Tremere estão totalmente de fora, mas têm um grande poder. Isso demonstra nos vampiros num todo. Então montar essa cidade, montar como a sua corte, vai ser um reflexo do seu mundo. Vai ser uma demonstração em menor escala do que pode acontecer ou do que está acontecendo na sua cidade. Escolher uma personalidade, um arquétipo, para você fazer esse jogo entre os clãs é muito interessante. É claro que você nunca vai parar, só no um é inimigo do outro. Não, é um inimigo do outro, mas quem tem aliança com essas pessoas? Quem tem alianças com essas? Será que eles têm aliados em comum? Será que eles têm inimigos em comum? Isso é uma coisa que você vai ter que começar a montar. E assim, é uma das coisas que eu sempre digo que não faça muito esforço num geral. Não fique pensando nas grandes minúcias da vida, tipo, será que isso faz sentido? Será que não faz sentido? Vampiros têm muito tempo de vida. Eles podem ter intrigas pelos motivos mais pífios possíveis, ao mesmo tempo que tem algo muito grande acontecendo. Eles têm muito tempo de vida, então vai ter muito remorso e também muitos aliados. Não fique somente pensando em grandes motivos. Podem ser pequenos motivos durante 100, 200, 300 anos convivendo juntos. Eu demonstrei aqui algumas das imagens dos personagens, dentre outras coisas. Caso vocês tenham dúvidas, alguma coisa ou queiram alguma dica, deixem nos comentários que eu vou sempre respondendo a todo mundo, ok?